Libertos pelo Senhor para amar e servir. Com a liturgia do sexto domingo do tempo comum, ano B, vemos a ação de Deus, que se revela pleno de amor, bondade e ternura, através de sua ação que acolhe, cura, liberta e integra todos na vida da comunidade. A vontade de Deus é que se supere toda forma de discriminação e marginalização, e a comunidade deve se empenhar com sabedoria e coragem para que isto se torne uma realidade. A passagem da primeira leitura do livro do Levítico nos apresenta a lei da pureza e uma visão deturpada de Deus que leva à invenção de mecanismos que discriminam, rejeitam e excluem, em nome de Deus, numa total marginalização. Dentre as impurezas, a lepra era considerada a mais grave, de modo que quem por ela fosse acometido deveria ser segregado e afastado da convivência diária, e tal medida tinha uma intenção higiênica e também para evitar o contágio. Mais grave ainda, era considerado um pecador, amaldiçoado por Deus e indigno de pertencer à comunidade do povo de Deus, e não podia ser admitido nas assembleias em que Israel celebrava o culto na presença do Deus Santo. Na passagem da segunda leitura, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo, na fidelidade ao Senhor, nos apresenta Jesus Cristo, modelo de obediência, doação, amor e serviço em favor da libertação de todos. E o cristão deve o mesmo fazer. Com o apóstolo, aprendemos que o cristão é livre em tudo aquilo que não atenta contra a sua fé e contra os valores do Evangelho, mas pode prescindir de direitos para um bem maior, que é o amor aos irmãos. A lei do amor se sobrepõe a tudo, inclusive aos direitos de cada um, e assim não nos tornamos obstáculos nem para a glória de Deus, nem para a salvação de nossos irmãos. Ao amor, tudo deve ser subordinado, fazendo de nossa própria vida um dom, uma oferenda agradável a Deus. Na passagem do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 40 ao 45, ao curar o leproso, Jesus inaugura um novo modo de relacionamento, destruindo o triste mecanismo de marginalização que exclui estes do convívio social e da própria comunidade. Jesus, com palavras e ação, cura e integra a todos na comunidade do reino, sem jamais compactuar com a discriminação, exclusão, racismo ou qualquer outra forma de marginalização. Sua ação é expressão de um Deus cheio de amor, que vem ao encontro de nossa humanidade, de nossa condição pecadora e enferma, para nos curar e nos redimir. Jesus toma para si nossas dores e sofrimentos. Também revela com a sua ação que o reino de Deus chegou, completou-se o tempo esperado. São tempos novos inaugurados pela presença e ação de Jesus. A cura do leproso revela o amor de Deus que cura, liberta, integra e impulsiona para o testemunho. O leproso curado começou a pregar e a divulgar sobre o acontecido. Com isto, o evangelista sugere que aquele que experimentou o poder integrador e salvador de Jesus
se converte necessariamente em profeta e testemunha do amor e bondade divina, um discípulo missionário do reino. Oportunas as palavras da Igreja para refletirmos sobre a íntima união dela com toda a família humana. É a passagem da Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo atual, parágrafo 1º. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias do homem de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo, e não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Porque a sua comunidade é formada por homens que, reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação em demanda do reino do Pai, e receberam a mensagem da salvação para a comunicar a todos. Por este motivo, a Igreja sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e à sua história. Reflitamos. Quais são as enfermidades que ainda hoje levam à exclusão e à marginalização? Até que ponto nossa ação também acolhe, liberta e integra na comunidade e na sociedade? De que modo os marginalizados e excluídos se abrem para a acolhida e a integração na comunidade e na sociedade? Como vivemos a fidelidade ao Senhor, tendo dele mesmos pensamentos e sentimentos? Como expressamos em nossa vida o amor, a ternura e a bondade de Deus para com o nosso próximo? Sabemos renunciar a direitos pessoais por bens maiores em favor do próximo? Como igreja missionária, na fidelidade ao Senhor, também saibamos acolher, perdoar, integrar a todos na vida da comunidade, participando com alegria da construção do reino. Acolhidos, amados e curados, para acolher, amar e curar, num círculo que não pode se fechar, que não pode ser jamais interrompido. Libertos pelo Senhor, para amar e servir.